Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Eu sou Mauro Friesman, 12:01. Hoje, mais uma edição do Gente que Fala, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos então à escalação aqui do nosso time, os convidados de hoje para análise e debate dos assuntos. E, fechando aqui o nosso time, a nossa bancada, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina Neto, idealizador do SUS e da Anvisa. Tudo bem, professor Gonzalo? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de aprender e discutir esses assuntos que estão aí na pauta. Muito obrigado. A Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB entendeu que o indulto concedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio, é inconstitucional. O parecer elaborado pelo advogado Dr. Lênio Streck foi endossado pela maioria do colegiado, e agora o documento servirá como subsídio para que o órgão adote providências, como, por exemplo, o ajuizamento de uma ação no STF questionando o indulto. Mais uma ação, na verdade, já existem várias por lá, pelo menos 4 ações ajuizadas por partidos políticos, tratando aí desta inconstitucionalidade. Doutor Gonçalo Vecina, seu entendimento sobre esse episódio. Eu, primeiro, estou de acordo com as análises que foram realizadas, principalmente pela doutora Valderez, né? Também pelas afirmações aí do doutor Roberto e da Nívia. A minha grande preocupação nesse momento é com a ruptura da ordem constitucional. Sim. Particularmente com essa forma como o presidente tem colocado, porque uma coisa é o presidente e as seclas, seus co. A outra coisa é tentar colocar um papel que as Forças Armadas não têm. As Forças Armadas têm um papel muito adequadamente descrito na Constituição. E esse papel foi cuidadosamente escrito para que não houvesse a possibilidade de que as Forças Armadas tivessem vontade de fazer o que elas já fizeram em 1964, de dar um golpe de Estado, de acabar com a democracia. Então, neste momento, as Forças Armadas estão sendo chamadas pelo presidente e, de repente, ficam se manifestando de maneira inadequada, de maneira não democrática, não republicana, como aconteceu por estes dias do ministro da Defesa trazer a público a sua opinião sobre a fala do ministro Barroso. Uma democracia é uma forma relativamente frágil de governo e que precisa da vontade da sociedade para que continue a existir. Então, isto me dá um pouco de temor, sim. Agora, para isso, a minha resposta individual, pessoal, é: eu lutarei. Eu lutarei contra a possibilidade de existir novamente no Brasil uma quebra da ordem constitucional e da ocorrência de uma nova ditadura. Eu acho que nós perdemos muito com a ditadura de 64. Tem gente que conta os sucessos da ditadura. Só que os sucessos da ditadura são sucessos que o povo brasileiro poderia ter alcançado também. Agora, os desastres da ditadura de 64, as mortes ocorridas durante a ditadura de 64, a tortura que alcançou muitas pessoas. Eu vivi a ditadura de 64. Eu tive amigos mortos pela ditadura de 64. Então, nesse sentido, eu não aceitarei e eu lutarei contra a possibilidade do Brasil ter uma nova ditadura. Lutar contra o revisionismo, né, daqueles, né, que tentam a todo custo dizer que não houve ditadura militar no Brasil a partir do golpe de 64. Professor Vecina, vamos lá. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou na sexta-feira da semana passada
daquela portaria que declara o fim do estado de emergência de saúde pública no país em decorrência da Covid-19. A decisão do governo brasileiro foi tomada dias após uma reunião na qual os principais cientistas do mundo declararam de forma unânime que a pandemia ainda é uma realidade e que não é o momento de falar em relaxamento. A OMS disse que respeita a soberania dos governos, mas lamenta a decisão brasileira e lembra que o coronavírus continua a ter uma evolução viral imprevisível que é agravada por sua ampla circulação de pessoas. A gente tratou por algumas vezes nos últimos dias a respeito desse tema. O ponto principal, não é, professor, as normas que estavam vinculadas, ou estão, né, acho que a gente pode dizer que estão, né, ao estado de emergência, podem deixar de valer como a autorização, por exemplo, do uso emergencial de vacinas. Acho que esse é o principal dos problemas, além dos outros que vêm atrás, né? São muitos problemas. Veja, a contratação emergencial de pessoas para ocupar cargos em UPAs, em hospitais que tiveram que expandir sua capacidade de uma maneira muito grande, esses trabalhadores que foram contratados vão ter que passar por um concurso público. Um concurso público não se faz em menos de 6 meses. Né? A compra de materiais com dispensa de licitação é outra questão fundamental. O Brasil foi um dos países que mais matou, não é que morreu gente, que matou gente nessa crise da Covid-19. Se a gente pegar o caso da Coreia do Sul, para não pegar o caso da China, que é uma ditadura, vamos pegar uma democracia, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem 52 milhões de habitantes e na Coreia do Sul, durante todos esses 2 anos, morreram 23 mil pessoas. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. O Brasil tem 4 vezes mais população que a Coreia do Sul. Seria aceitável que morresse 4 vezes o que morreu na Coreia do Sul. Isso dá algo em torno de 100 mil habitantes. Nós matamos 660 mil pessoas. É isto que o Queiroga está representando. Ele e os ministros que o antecederam foram responsáveis pela morte de 660 mil brasileiros. Essa pandemia poderia ter matado, quando muito, 100 mil. Isso já tem vários estudos demonstrando isso. Então, essa decisão de revogar a emergência sanitária somente coroa a incompetência, o desgoverno deste governo que nós estamos tendo neste momento no Brasil. E o Queiroga obedece ao chefe dele, como os que o antecederam também obedeciam ao chefe dele, não comprando vacina, não fazendo as medidas de proteção que poderiam ter diminuído a mortalidade no Brasil, e agora suspendendo o estado de emergência sanitária, com consequências muito relevantes para quem atua na defesa da população brasileira, que são os estados e municípios. Então, a decisão é federal, mas quem cumpre com essa decisão são os estados e municípios, que não foram consultados e, inclusive, se manifestaram publicamente através de vários atos. Né? Então, infelizmente, está errado o ministro Queiroga, está errado o governo federal, mais uma vez. Agora, professor Vecina, de novo, né, o calendário eleitoral, o efeito eleitoral, vamos declarar o fim da emergência em saúde pública, porque, para os mais desavisados, acabamos com a pandemia, né? Veja, não acabamos porque o número de casos, nós não sabemos porque nós fazemos muito pouco teste, mas eu posso olhar para o número de casos olhando para a mortalidade. Nós estamos há alguns dias com menos de 100 mortos como média móvel diária. É muito auspicioso isso, é positivo. Agora, eu quando olho para o número de mortos, eu estou olhando por algo que aconteceu 10 ou 15 dias atrás. Então, eu não sei qual vai ser a consequência do carnaval. Eu vou saber isso lá pelo dia 2, 3 de maio. Espero que não tenha muita consequência. O Brasil é um país que tem uma boa cobertura vacinal e mais de 60% da população provavelmente teve alguma das 4 ondas, teve a doença. Então, nós temos uma boa posição. O grande problema é que ainda existem suscetíveis e o vírus está circulando. E fora do Brasil, existe circulação fora de controle, porque tem baixa cobertura vacinal e tem países que praticamente não tiveram a doença. É o caso da China. A China, nesse momento, está tentando segurar com lockdowns o avanço da Ômicron e não vai conseguir.
Eles não vão conseguir segurar. Agora, sempre que um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes tiver um avanço muito grande no número de casos, a probabilidade da ocorrência de novas variantes é muito elevada. Então, nós não estamos numa posição confortável. Ele só olhou o Brasil. Tem que olhar o mundo para tomar essa decisão, como já foi dito pelo OMS. Então, eu estou muito preocupado com essa decretação do fim da SPIN. Nós teríamos que, na minha opinião, nós temos que continuar usando, pelo menos em ambientes fechados, as máscaras. Eu acho que é fundamental em ambientes abertos, eu não tenho grande problema. E eu acho que temos que dar uma descompressão, tem que ter carnaval. Eu acho que tinha que ter tudo isso com mais respeito, né? O sambódromo, por exemplo, uma das regras do sambódromo era que só entra no sambódromo gente vacinada. Ok, não se exigiu o atestado de vacina, mas quando foi vendida as passagens lá, era exigido a apresentação do atestado de vacina. Então, aquela coisa meio brasileira, né? Dá um jeitinho. Mas, de qualquer forma, eu acho que, de fato, nós temos que dar uma descomprimida, né? Não dá para manter aquele esquema pesado que nós vivíamos, tá todo mundo sofrendo, depressivo, ansioso e tal. Ok. Porém, devagar, porque o bicho está solto ainda. O bicho está solto e o senhor destacou o passaporte da vacina, o atestado da vacina. A gente corre algum risco? Lá no Rio de Janeiro caiu a medida. A gente corre um risco disso ser adotado por aqui? Veja, aqui em São Paulo eu acho que não. E eu acho que os reflexos dessa doença nos próximos dias poderão fazer com que as autoridades repensem a sua posição e voltem atrás. Porque se aumentar o número de casos, a autoridade vai ser chamada. Se não aumentar o número de casos, que é uma hipótese plausível por causa da situação epidemiológica que nós estamos vivendo, nós temos que continuar olhando o mundo. O grande problema, se você quiser ir hoje para os Estados Unidos, você tem que apresentar o passaporte de vacina e tem que fazer um teste de RT-PCR 24 horas antes de embarcar. O Brasil não exige nada disso. Entre quem quiser, do jeito que quiser. Entrar quem quiser, do jeito que quiser, significa, por exemplo, receber gente da África do Sul, onde eu tenho 2 subvariantes novas circulando, que é a Omicron BA4 e a Omicron BA5. Não controlar significa aumentar a oportunidade de ter mais rapidamente essas variantes aqui no Brasil. Eu acho que a gente não consegue segurar as variantes num mundo tão globalizado quanto o que nós temos. Mas teríamos que aumentar a nossa capacidade de diminuir a velocidade dessas coisas ocorrerem. Para isso precisa de governo. E nós estamos vivendo uma ausência de governo. Professor Vecina, no caso da Coronavac, o que é preciso ainda para que ela obtenha o status de vacina, o status de uso definitivo da vacina? Ela tem o caráter de uso emergencial que pode cair com o fim do estado de emergência. Aí é uma discussão Butantan-Anvisa. O Butantan não pediu ainda o registro definitivo e a Anvisa tem colocado alguns obstáculos porque necessita de mais documentos para demonstrar algum tipo de coisa que eu não sei o que é que a Anvisa está buscando. O registro definitivo, basicamente, ele é concedido após você demonstrar os estudos de estabilidade longo. Normalmente, quando você entrega o pedido de registro emergencial, você fez estudos de estabilidade para até, no máximo, 2 anos. Estabilidade do produto. E tem também a questão da determinação do preço. A Anvisa é responsável pela determinação dos preços dos medicamentos. E essa é uma discussão sempre muito acalorada, né? A indústria quer jogar lá para cima e a Anvisa quer jogar lá para baixo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que exista bom senso e o Butantan peça o registro definitivo e apresente os documentos que a Anvisa considera que seriam necessários. O Butantan também está tratando isso meio de lado, porque o Butantan está quase com a Butanvac pronta. E quando ele tiver a Butanvac pronta, ele não vai vender mais, não vai entregar mais Coronavac. Então, tem mais aviões de carreira circulando do que parece, entendeu?
Outro questionamento, professor, o uso da vacina da Janssen como quarta dose aqui em São Paulo torna Tranquilo. mais distante depois a uma eventual quinta ou sexta dose, porque ela é dose única? Nem isso, nem aquilo. Porém, é uma boa quarta dose. Eu tomei quarta dose de Janssen. Eu tomei 2 AstraZeneca, uma Pfizer e uma Janssen. Tomar vacinas diferentes, as experiências, as pesquisas que têm sido feitas, dizem que é positivo. Uma coisa é certa, também aprendemos que usar a Coronavac como dose de reforço nos idosos não é uma boa, porque a Coronavac dá uma proteção inferior nos idosos, embora dê uma proteção melhor nos jovens. Então, vamos guardar a Coronavac para dar nas crianças e jovens e vamos guardar as outras vacinas para dar nos idosos. Mas essa questão de ser de dose única ou não, a Janssen, inclusive, já recomenda 2 doses também, ela já não é mais uma vacina de dose única. Menos de uma semana após ser perdoado pelo presidente Jair Bolsonaro, o deputado Daniel Silveira foi eleito vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Isso em votação que demorou para ser concluída pela dificuldade de conseguir o quórum para eleger a chapa, que foi a única concorrente, hein? Alguns deputados compareceram, mas não chegaram a votar, dificultando esse quórum. Todos os 20 deputados que votaram direcionaram o voto para a chapa única, não tendo nenhum voto em branco. O deputado Daniel Silveira também será membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara. Por lá que entram todos os projetos de lei, né, para análise da constitucionalidade ou não das matérias, e também faz parte da Comissão de Esporte e Cultura, além de suplente na Comissão de Educação. Professor Vecina, o deputado que anda com a tornozeleira com a bateria descarregada, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Eu acho que esse fato deve despertar todos nós, e aqui eu conclamo você que nos está assistindo também a despertar para isso. Você lembra em quem você votou para deputado federal? Você lembra em quem você votou para deputado estadual? Provavelmente você lembra que você votou no Bolsonaro para presidente. Porque o Bolsonaro foi eleito por nós. E também por nós foram eleitos esses deputados que colocaram este facínola, porque é um facínola, é um bandido, na Comissão de Constituição e Justiça, como vice-presidente da Comissão de Segurança do Congresso. Nós temos que acordar para uma coisa: o Legislativo também é eleito por nós. Nós temos que olhar para quem nós estamos votando. Vocês acabaram de ouvir agora aqui a doutora Valderez falando lá da falta que o Congresso faz em não existir para fazer leis que melhorem a sociedade. Uma lei é um acordo social de como nós não vamos nos comportar. Então, as leis são fundamentais para a existência de uma sociedade civilizada. A ausência de civilização dá na barbárie que nós estamos vendo aí no governo federal. Então, a ausência do legislador dá na barbárie que nós estamos vendo aí no governo federal, que só não é pior, também foi levantado aqui, porque o Supremo Tribunal Federal está expandindo as suas obrigações e está legislando, o que não é papel dele. Então, a culpa disso estar acontecendo é nossa, é minha, é sua que nos está assistindo. Que tipo de compromisso nós estamos pedindo para os legisladores que nós elegemos? Se nós não estamos nem aí para isso, vai dar no que deu. Hoje o Brasil é governado pelo Centrão, seja pelo Arthur Lira, seja pelo ministro do Gabinete Civil. Eles estão mandando no Brasil. Não é o Bolsonaro em quem você votou. E isso não é bom. Isso é muito ruim. Então, vamos aprender a votar e a exigir das pessoas que nós elegemos que façam o papel que elas devem fazer para ter um Brasil melhor. Professor Vecina, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente, pergunta: o senhor teria alguma estimativa de quantas pessoas viraram jacaré depois de terem sido vacinadas contra a Covid-19? Olha, nós não temos um acompanhamento adequado porque o Ministério da Saúde não faz uma fiscalização desse A Rosas de Ouro mostrou, né?
A Rosa de Ouro mostrou no carnaval um que virou. Naquele caminhãozinho lá tinha um que virou jacaré, mas foi só ele. Né? Muito obrigado pela presença de vocês, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Uma e um, obrigado, minha gente. Tchau, até amanhã.